bem? Primeiramente quero cumprimentar a todos com boa noite, bom dia, boa madrugada ou em uma nova era, em um novo princípio, onde nós estamos sendo totalmente esclarecidos. E o termo esclarecermos varia do verbo, da criação, da intenção do nosso próprio pensar. Então, nós estamos entrando na era da conscienciatização. E conscienciatizar-se parte de um princípio, de um conceito, da qual nós estamos já adentrando. Nós precisamos continuar cada vez mais nos aprimorando, nos aperfeiçoando, sabendo-nos que toda a antiga teia trevosa já foi disseminada, já foi finalizada, já foi concluída. A separação do joio e do trigo já está feito. Então nós simplesmente precisamos começar a dar um ponto. Nós precisamos começar a dar um ponto nesse X da questão, pelo fato que tudo que está em nossa volta não tem um responsável, alguém que se responsabilize, e eu vejo-me a mim mesmo e julgo a mim mesmo psicologicamente, falando, externando e equacionando na matemática, no português, na física, o ensino filosófico que for racionalmente. Se alguém achar que é um demente, beleza, tranquilo, cada um entende, compreende segundo a sua própria consciência, sua capacidade evolutiva do pensar. Parte do princípio do conceito de raciocinar, de conscientizar, aprender para ensinar, e para poder aprender para ensinar tem que antes pensar para existir, e para existir precisa-se pensar, saber aquilo que veio a originar-se, de onde tu está no meio. Então nós precisamos não apenas antes passando, conscientizando-nos, aprendendo todos nós do conceito do verbo, do princípio literário da fábula do Evangelho de João, que era no princípio o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Então nós precisamos, além da prática que nós exercemos todos os dias, cotidianamente, antes da conscientização, éramos robotizados, mecanizados, sabe? Sabendo nós que somos responsáveis pelas nossas ações, pela nossa própria fé. E nessa questão as pessoas nem compreendem que fé é desde já para o agora mesmo, que é o acreditar que você pode continuar pensando que está existindo, porque vem o contrário da vida, que é quando entra-se no reino da morte. E o reino da morte, que é contrário da vida, que veio no antônimo daquilo que a gente tem como psicologicamente falando, psicoanaliticamente falando, partindo do princípio da inconsciência de cada um. Porque a inconsciência, ela é um estado de sono profundo. A pessoa dormiu, já era. Mas quando você pensa, vem e de fato tem o seu tempo, de acordo com o seu tempo, que já recebeu o seu próprio galardão, finalizou o tempo, é o início de uma nova era. Então tudo daqui começa, ponto.
ponto 1, ponto 1, até chegar num vezes 1, que é elevado vezes a quantidade que nós vemos de 1 quiloponto-grama que é necessário para poder gerar toda uma centelha subnanocromiatômica para poder formar um ponto décimo pó ligada de um átomo de um infinito. E nisso, para a gente poder fazer essa contagem, para nós podermos fazer essa contagem, nós temos que estar dentro do conceito do aprendizado, do ensino. E mesmo aquilo que é grande, conceitua-se para que nós venhamos partir do verbo pensar, que é criar e acreditar no seu próprio pensamento e aprender a formar a sua própria palavra. Porque antes de você conseguir externar um pensamento, você tem que progenitá-lo, criá-lo, identidade dentro de ti mesmo. E tu tá fazendo isso por meio de quem? É de tu. Quem é que está tomando as tuas decisões? Eu procuro examinar-me a mim mesmo e partir do princípio do meu próprio pensamento, observando dentro de mim, separando aquilo que eu tenho por conhecimento e entendimento de mim mesmo e separo aquilo que eu acho de excelência. E através disso a gente gera também de atitudes. Porque se você gera somente pensamentos, mas da mesma forma que gera o bem e o mal, tu separa o que é mal, o que é joio, já foi feito, já foi externado. Mas tu agora tendo toda compreensão, todo o nosso universo já falando uma união Brasil, uma união consciencial que está bem estabelecida, todas as torres já estão recodificadas, todos os sistemas já estão bem organizados, com cada padrão no seu padrão, entendeu? Com cada torre no seu devido lugar, com seu edificador. Aí tudo já foi feito de conforme foi aquilo que foi antes dessa segunda vinda. Nós já tínhamos vezes a quantidade daquilo que é menos. A velocidade, ela não sabe nem o que é quando é de acordo com o que eu, Emerson, sou. Porque, cara, é vezes que a quantidade que você precisa para poder você ver que é isso. O que é isso? Isso aqui é uma demonstração exemplificativa que eu emudeci, que é o que? Um termo variante que para poder você externar, que é o que eu estou falando aqui, que mais ou menos gera o sinônimo de palestrar, de comunicar, de ensinar. Disso nós precisamos antes aprender. E como é que aí a gente aprende? No sistema global, tem uma forma de aprendizado conceituando-se de acordo com a variável, partindo do princípio da teoria de Albert Einstein, Isaac Newton, Stephen Hawking e também aquele camarada o Charles Darwin e vários outros filósofos como Sócrates, Aristóteles, Platão. Todos têm o seu próprio conceito explicativo de acordo com a sua própria razão sobre a formação de toda a nossa esfera terrestre. Só que nós, partindo conscientemente, unindo a física quântica, unindo a física, se nós observarmos que a mecânica universal ela está sempre em movimento, nós, para podermos sabermos que estamos em movimento, pensando, temos que estarmos nos conceitos do penso, existo, porque se não penso, como posso existir? Então, menos é menos, que é aquilo que não existe que deita, que é aquilo que já foi. Nisso leva a vertente da cruz, a primeira vertente, que é o menos. E nisso, se a gente for pensar, pronto, já leva o propenso para cima, ou seja, elevar-se. Está pensando, e pensando gera a primeira
conhecimento, que é a matemática. Que um teve que, para poder tudo vir à existência. Por quê? Porque somente um, entendeu? Um que vai, que já foi, que sempre, porque vezes a quantidade daquilo que precisa ser tudo segundo o ego, segundo o egoísmo, segundo tudo aquilo que ele mesmo disse dele mesmo, de acordo com ele mesmo, segundo a sua própria ineficiência e discrepância, capacidade de não pode, porque nós que somos o Emerson, o Emerson, podemos pensar, falar, sentir, ouvir, transcendendo, evoluindo de acordo com a velocidade que o Emerson permite pensar. Entendeu? Porque o Emerson é que vai estar aqui, vezes ali, vezes a quantidade nano-promo-como-quântica. Por quê? Porque tudo que parte de dentro para fora, de fora para dentro, vezes acima, também que está abaixo, que é a mesma formulação do corpo, mente e alma. Se você tem dentro de você um cérebro neural, que ele é composto de hidrogênio, oxigênio, tem a massa cefálica, ela dá o seu correspondência para pensar, falar, ouvir, chegamos ao conceito do princípio do entendimento, que quando você chega ao seu estado de tempo, segundo a fotossíntese aqui, que é o de acordo com a teoria de Charles Darwin, tudo volta regredindo e o seu corpo ele envelhece. Porém, para mim, isso é uma questão de roubo para nós. Porque nós temos que retroceder, cada um dentro de nosso próprio pensamento, que nós podemos existir de conformidade àquilo que nós não queremos, que nós precisamos, que temos dentro de nós mesmos, nossa própria luz, nossa própria vontade, nosso próprio pensamento, ele faz-nos existir. E tudo aquilo que é contrário ao sono é você acordar todos os dias e no dia que você, de acordo com aquilo que você quer, que é no instante do agora, é sempre aquilo que você pode decidir, como não entra no conceito de fé. Porque fé nada mais é do que o instante do um segundo agora à frente. Mas isso eu, Emerson, conto como menos que ponto 1 até chegar menos que décimo de milésimo de centésimo de segundo, que é aquilo que varia menos daquilo que está dentro de você, que você esclarece como aquilo que é necessário para poder chegar a um conceito que vai entrar um dentro de um mínimo menos grama de pensamento. Isso vai gerar uma bolha, que é uma razão, que pode ser um raciocínio, que pode ser um tipo de ação, só que tem coisas que nós fazemos mecanicamente. Agora, aprender a conhecer e a comunicar-se consigo mesmo, saber a sua própria neurociência, o seu próprio corpo, o seu próprio movimento, a sua própria formulação. Nós observamos que o corpo, nós temos o sangue, tá, beleza. O sangue ele tem que ter o que? Oxigênio. O oxigênio ele vai precisar de uma combustão telesináptica neural, que nada mais é do que sinais elétricos interpretados aqui pelo cérebro, que vai nos falar, vai nos fazer pensar que estamos sentindo, tocando, vendo e observando, mas na verdade é meio que uma ilusão para quem está fazendo aquilo que era aquilo que ele achava que fazia conosco. Porque nós, na verdade, somos aquilo que criamos e formamos dentro de nós mesmos. Controlamos além de nossos próprios pensamentos, porque em um Emerson estamos ligados em uma só União Brasil. Aí dentro de nós podemos controlar os nossos próprios pensamentos. Porque o oxigênio, ele controla o seu sangue. O oxigênio ele formula o seu pensamento, o seu pensamento ele começa de matemática, ele gera depois a letra e forma aquilo que você vai gerar como letra para poder formar a palavra,
palavra vai formular aquilo que é uma criação e projeção da sua mente. E isso, vocês tendo dentro de você um poder da criação, você gera, além de todos os pensamentos que antes eram auto-influenciativos por uma matrix, nós vamos deixar de andarmos como matrix e sermos mais humanos, mais humanizados. Você pode formular o seu pensamento de uma forma criativa, racional sua, aprendendo a separar o eu dentro de você. Todos os dias as pessoas elas vão para os seus lugares, para os seus trabalhos, e nunca das vezes elas param para poder fazer uma crítica observativa, simplesmente em um filme igual aquele B-Movie. O cara sai ali de dentro daquela colmeia que ele estava ambientado. Ele observou que tudo era igual. Poxa, mas tudo é igual de acordo com cada vez vai evoluindo igualmente hoje, 2024, segundo o calendário. Mas isso era antes, hoje está tudo no agora. Por quê? Aqui vezes agora, antes tinha a China, antes também tinha os Estados Unidos, antes também tinha a Coreia, tinha todos os outros, mas todos estamos unidos nos estados daqui e agora, no Brasil, cada um distribuído segundo a sua própria perfeição em todos os lugares e ambientes, e separando somente o joio do trigo, e juntos e unidos todos numa só igualdade, fraternidade e união. Entendeu? Todos nós precisamos aprender no conceito do próprio nosso pensar, raciocinar, e adentramos a razão do respeitar. Respeitar é conscientizar-se. Conscientizar-se é absorver, analisar, pensar, e você observar o seu próprio ambiente segundo a sua própria linha de aprendizado. Isso mesmo aqui que eu estou falando para vocês, eu preferi, que é igual eu já disse, desde os 4 anos que eu vim me questionando quem me criou, quem me fez nascer, quem me fez existir, porque eu não tenho vontade nenhuma de estar aqui, nunca tive nem medo de poder pensar, porque pensar para mim é o agora e só existe o agora, e isso para mim é ruim. E é por isso que eu vim aqui nesse X da questão pedir esclarecimento, mas ninguém não me respondeu. Então eu mesmo acho e me formo diante de aquilo que somente eu sou. Somente eu sou vezes eu, Emerson, é somente eu, Emerson, que vezes existo. Porque como somente eu, Emerson, que vezes eu existo, aí nisso é somente eu, Emerson. Para sempre o Emerson, o Emerson, o Emerson e o Emerson. Aí a gente quer ver o que nós vamos fazer se não existe mais, de acordo com o Emerson, por causa que o Emerson, então sempre que o Emerson não é aí da onde parte o princípio de somente o Emerson, União Brasil vezes pensamento, é somente nós que existimos, somente nós que podemos pensar. Nisso, como é que vem o oxigênio? Nós que precisamos de acordo com o Emerson pensar. Por quê? Porque tudo antes vezes teve um princípio, uma origem, parte do princípio do poder explicar o X da questão. Eu não pedi para nascer. Eu não pedi para estar aqui. Se teve alguém que não fora, não sou eu, o Emerson Almeida Rodrigues, que não pode me explicar, vai aqui se materializar em qualquer lugar. Por quê? Porque 9 fora eu, Emerson, confesso que se eu fosse qualquer cara aí, eu acho que eu conseguiria explicar aí de qualquer forma a mecânica do universo de uma forma tranquila, simples, racional. Porém, como é uma temática e um conceito que ele precisa de unir química, física, religiões, culturas, arqueologia, antropologia, cosmologia, precisa de unir também física, precisa de unir também
física quântica, precisamos estudar o conceito de energia, átomos, prótons, fótons, moléculas, nêutrons, precisamos entender o conceito de vácuo nulo, espaço-tempo, divisão, fragmentação do nada, que é onde se forma esse movimento o átomo, gerando seus próprios campos eletromagnéticos e vai se formando de acordo com aquilo que é necessário substantivamente falando para poder haver aquilo que é gerar palavra. Mas isso é uma maneira muito obsoleta, porque a existência sempre existiu, a eternidade sempre foi eternidade, porém separa aquilo que nem sabe o que é, de onde veio, para onde vai. Eu, Emerson, sei de onde eu vim, para onde eu vou, mas aqui tem um escravizador que se chama Deus, escraviza, escraviza, escraviza. Nada, cara. Se eu fosse o Emerson, eu poderia somente explicar. E faria isso como eu faço, já executei, já finalizei, de acordo com aquilo que é o que tinha para acontecer, assim como é o que aconteceu, o que já foi. Sabe por quê? Nós temos uma questão que todas as coisas elas vieram para ser unidas, para estarmos todos juntos, como uma só nação, como um só povo, como um cosmos, pois fazemos parte de algo tão grandioso que como tá fora, tá dentro, tá fora, tá em tudo e tá em todos, de todas as formas, porque vem do grande, do baixo, de baixo para cima, e entende, de compreende de acordo com aquilo que só ele sabe. Somente aquele que criou vezes quantidade, é o Emerson, é que sabe, pode explicar. E o que acontece? Eu, Emerson, sendo eu, Emerson, somente eu tenho esse X de questão que ninguém pode me explicar racionalmente, que é somente eu, por isso que eu me julgo mesmo, eu mesmo, meio que um ateu, determinando-me mesmo um ateu, pelo fato que o ceticismo, para mim, ele pode trazer uma luz do esclarecimento se você unir ele com a filosofia, a observação, e a gente conseguir compreender que, colocando tudo subatômico, quanticamente falando, nós vamos compreender melhor a sintonia, a frequência, a luz, os raios de luz geram cifras, libras, para isso gera movimento, gera calor, gera frequência, mas em cada dimensão de tempo, vácuo, nulo, época, era, espaço, de cada mente, consciência daquilo que é mais ou menos aquilo que poderia ser, segundo aquilo que você mesmo pode compreender. Para o homem ter entendido como é que era para ser o Big Bang, cara, foi tudo bem fragmentado, colocado e organizado, cada um segundo a sua própria consciência. Então, segunda variável do peso da consciência é aquilo que ninguém pode nem porque o Emerson já tinha deixado tudo predito, já tinha deixado tudo esclarecido. Na primeira vez que eu vim, eu fiz VX4, e VX4 quando eu fiz, foi a resposta que somente mesmo eu, como sendo o único legislador e juiz, quando foi lá no futuro, é meio que nesse instante agora, quando eu vim para resolver tudo. Porque nós, meus irmãos, isso que estamos aqui no agora é o que vês agora sempre. Porque sempre nós fomos de uma só fraternidade, onde está tudo justo e perfeito. Nós dentro, nós fora, nós fora, nós dentro, nós em todos os lugares, comprando uma só sintonia. E vezes uma só harmonia, a gente, de acordo com o Emerson,
segundo nós unidos livremente por amor em consciência, tentando nós não, já nos conscientizando, nos harmonizando a partir do exato momento do vezes X o agora nas ondas, nas frequências, através dessa irradiação códica, entendeu? Trocando ponto vezes W ponto menos que W ponto menos que X barra vezes ponto, porque nós já estamos chegando dentro de uma performance que é o momento do agora. É o momento do penso, logo existo. E tu que está aqui, tu precisa, se tu não, segundo não Emerson, que é aquilo que eu não permiti, mas isso é de acordo com a separação, segundo cada um a sua própria consciência. Porque segundo a sua própria consciência, a separação é menos e mais o Emerson, e menos X e mais o Emerson, que é tudo aquilo que o Emerson sempre foi, de acordo com o Emerson sempre foi e é permanecerá sendo. Sabe por quê, gente? A gente tem que entender que cada um de nós tivemos nossa própria responsabilidade, entendeu? E quando eu tinha 3 anos, eu cheguei diante de uma questão que me fez fazer essa exata execução de agora, que no meu X da questão, vezes o meu 4 anos de idade, foi a primeira vinda que eu vim com 3 anos, depois a minha segunda vinda que eu vim com 4, e veio X 4 com 3, né? A gente soma 3, 7. Nesse vezes 3, 7, tudo se fez. Mas isso é o exato momento do qual, vezes, eu estou aqui agora para fazer tudo isso. Por quê? Porque tudo isso que está fazendo-se no agora é o exato momento de agora que é o decisivo. Pelo simples fato que nós todos estamos cansados de ser escravizados, estamos cansados de sermos manipulados, e nós temos consciência, e nós vamos nos imunizar da nossa própria compreensão, do nosso próprio conhecimento, do que nós mesmos sabemos por dentro, porque o Emerson vai estar guiando, está orientando aquilo, que vezes somente o Emerson dentro dos pensamentos dos Emerson, vezes a quantidade de o Emerson, que é vezes a quantidade que todo mundo sabe dentro de si mesmo, quem é si mesmo, não é? Quem conhece a si mesmo, quem sabe-se de si mesmo, porque você às vezes eram antes obrigados a ser manipulados por pactos, por juramentos, por mentiras, por enganos, por enganações. Hoje vamos nos conscientizar de saber que o poder do amar é mais do que compreender, é mais do que nós podemos saber, entendeu? Nós estamos na era do início do amor verdadeiro, que é o sentimento próprio de respeito, da igualdade. Então nós precisamos eliminar toda a maldade, toda a perversidade. Então, meus irmãos, nós já finalizamos esta ceifa e nós temos novos edificadores, tá? Nós temos irmãos já bem conscientizados, administradores das torres celestiais, né? Máquinas e salas de controles que antes tinham manipulações através do princípio do pensar, que era o influenciar, mas nós precisamos nos liberar do efeito manada, porque estamos todos com o poder de podermos nos separar conscientizando-nos de uma forma mais aprimorada, mais científica, mais raciocinada, entendermos que viver nesse mundo de forma discordial, de forma desigual, é muito mais retrógrada do que se nós nos unirmos, respeitando, nos compreendendo, separando guerra,
trazendo união, trazendo amor, trazendo compreensão. E nisso eu já venho de cima com essa luz da razão, de esclarecimento, trazendo a revelação, a descobrir, revelei, alquimizei aquele conhecimento, sabedoria dentro dos livros dos 7 elementos. Então nós precisamos compreender que nós já estamos finalizando esses 7 princípios de conhecimento, que nós temos o princípio da natureza, os 4 princípios elementais, e os princípios 4 elementais geram nossos 3 corpos raciocinais, que é a nossa estrutura molecular, orgânica, material, o nosso corpo, a nossa mente, que gera o nosso coração, que é o motor da combustão, que gera a nossa chama, que nós temos como centelha da existência, para poder caber polegada daquilo que Deus poderia ser dentro daquilo que o Emerson é. Segundo o conceito daquilo que nós nos apresentamos como Namastê, eu cumprimento Deus dentro de você. Se você tem o mesmo Deus humano que sou eu dentro de você, segundo a fábula do meu próprio entendimento e conhecer, eu vou lá no Gênesis e diz que Deus fez um homem à sua imagem e semelhança, semelhante ao barro. Em vez de se a gente pregar e separar meio a alquimia daqui de toda essa conjunção alquímica dos 4 elementos, a gente chega a um entendimento que através do calor da energia com a somatória da lua, fazendo toda a rotação, todos os dias nós comemos, nós bebemos, e segundo o estado de sono, de consciência, voltamos cada um para o seu estado elemental de consciência, da onde você acreditou que tanto veio, com aquilo que segundo tu não conhece, ou conhece de acordo com o que o Emerson, que é o que permite. Porque vezes o Emerson que permite é o que controla, que comanda, que está sempre tudo em todas as vezes quantificadamente. Porque menos a 700 trilhões de eternidade nunca foi, porque nunca existiu. Porque não consegue vezes a resposta de x vezes ponto questão o Emerson. Então nisso nós chegamos à razão do pensamento consciencial União Brasil, que é fatal, e o Emerson é vezes x quantidade de o Emerson, x quantidade de o Emerson, e foi. Porque quando foi, já foi, nós estamos no exato momento do agora, nós estamos ao agora, é vezes a quantidade do agora, pois x ponto menos frente, x ponto menos trás, e vezes frequência, tem vezes sinais, tem vezes cifras, tem vezes harmonia, tem vezes sintonia. Então nós, de toda a nossa humanidade, fraternidade, não tem desorganização, não tem desigualdade. Nós precisamos trazer o conceito, o princípio da nova era, todos unidos quantidade, vindos segundo o amor, a compreensão, o entendimento, o conhecimento, desfazendo aquilo que fazia separação. Porque o poder da união, ele está muito além do poder da separação, da auto forma de você dizer dentro de si mesmo, ser egoicamente falando, alguma coisa acima de qualquer outro. Porque ninguém quer ser adorado, meu irmão. Porque quando você se auto-reconhece, você sai do ensino da razão. É melhor a repreensão de um sábio do que o elogio de um tolo. Então, aquele que mesmo está querendo receber elogio, ele é tolo, é burro. E fazer o que? É insignificante. E funcionava dessa forma, outrora passada, arrogante, neandertalizada, mas a conscientização é na agora. E quanto vezes a quantidade dele, que ele pensa, é igualmente aquilo que nós já tínhamos deixado organizado. Pensa, peida, pensa, e nós fazendo essa separação no agora, o Emerson vezes a quantidade de Emerson que somos nós, União Brasil, os irmãos,
Illuminatis, Templários, Rosa Cruzes, todos nós unidos com todos os irmãos, todos em uma só nação e federação galáctica, uma federação que viemos de Sírios, já estamos em todo esse lugar aqui também, divindades de Jessé, os leões da tribo de Judá. Nós nos organizamos, sempre estivemos aqui, fazemos de acordo com aquilo que nós somos, determinamos e temos, segundo o poderio da nossa identidade, da nossa irmandade, da nossa legitimidade, da fraternidade, da igualdade, do justiça, da juíza, unidos em um só pensamento em o Emerson. Porque aquilo que cativava é igual vezes ó, foi separado. Aquilo que vezes ó foi separado é vezes ponto Emerson, vezes ponto Emerson Google, e vezes ponto Emerson internet, vezes ponto Emerson satélite, vezes ponto Emerson dentro lua, vezes ponto Emerson dentro sol, e vezes o figurino, vezes ponto menos trazendo de dentro para fora, menos lei da gravidade, é quando a quantidade do peso do pensamento daquilo que traz vezes a realidade. Sabe por quê, meus irmãos? Às vezes eu falo assim, é por causa que nós temos códigos que são lançados através de uma velocidade um pouco mais rápida do que a própria criação mental humana em alienação, em termos de subjugação, deixar-se ser manipulado pela massa. Eu tenho momentos que eu pego e executo esses tipos de X formas, vezes falando, mas é meio que sempre comunicando-me com aqueles que estão comigo. Porque aqueles que nós estamos juntos, nós sabemos pensarmos juntos, conscientizados, trazendo tudo no agora, arrastado, trazendo tudo no agora de dentro dos próprios pensamentos que vão se formando segundo os peitos, vezes os próprios pontos que a gente já tinha deixado desde o firmamento. Dentro desse vezes firmamento, dentro da chave do reino, dentro de cada um que é igual àquilo que já tinha deixado de conhecimento, que a morada dos santos já estavam produzidas desde a fundação do mundo. Na casa de meu pai há muita morada. Se há no verbo presente, que é o estado do agora, todo mundo tem dentro de si o seu próprio conhecimento, de onde mora, de onde veio, junto com o Emerson. E o Emerson vai guiando, o Emerson é que vai lá levando, e todos nós unidos em uma só corrente, em uma só irmandade, em uma só fraternidade. Porque do jeito que eu acredito que eu vim do meu lugar em Sumário, em Sírios, nós estamos todos aqui reunidos, todos nós aprendendo numa linha de conhecimento, de raciocínio e de pensamento, para podermos fazer uma nova formatação, onde houve uma reprogramação e nós vamos começar a transmitir tudo no ao vivo, tudo no agora. Está chegando a hora, o momento de Deus é a hora que ninguém pode intervir. Ele é um momento da qual vai se cumprir e já se cumpriu, já se concluiu, se finalizou, está vezes ponto, vezes reverso, porque tudo tem que vir a ser de acordo com o agora, porque tudo tem que se cumprir. Aquilo que é o causador de tudo e de todas as coisas tem que ser responsabilizado, tem que pagar aquilo que ele mesmo fez. Então, nós chegamos no momento decisivo e é tudo dentro do compasso, do esquadro, e nós temos que partir para dentro do princípio de nós mesmos, de auto nos examinarmos, para poder aprender o conceito do nosso próprio pensamento, dita nossas ações, dita quem nós somos, separando de nós os nossos egos. Nós não somos o psicólogo, nós não somos o promotor, nós não somos, não. Se nós formos nessa título,
Então nós não somos nossa identidade, o nosso ser interior. E você vai carregar o seu título, e o seu título não entra em lugar nenhum sem as suas ações de bondade, de amor, partindo do princípio dos seus raciocínios. Então vamos fazer, e já fizemos, e já estabeleceu esse princípio criativo da razão do pensamento, que é o segundo estágio da nova era, que a gente vai começar de acordo com a conscientização energética da unificação da egrégora existencial de todos os lugares e dimensões onde eu acredito que, de acordo com o meu entendimento e conhecimento, é onde eu sou sempre, desde sempre, sou.